Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos entregar a Ti nossos dízimos, nossas ofertas, pedir a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que pôde ofertar e também sobre a vida daquelas que não puderam. Pai, nós queremos Te agradecer por tudo, Pai. Pedir que o Senhor não deixe que falte o alimento em nossas mesas, que o Senhor continue nos sustentando, Pai, abrindo porta de emprego. Pai, em nome de Jesus, abençoa os autônomos, abençoa os empresários, meu Pai. Envia, Pai, clientes abençoados para esses irmãos. Pai, fortalece esses irmãos num momento difícil, meu Pai. E que o Senhor abençoe também, Pai, nossos irmãos que administram, Pai, esses recursos, Pai. Envia para eles sabedoria do alto, Pai, sabedoria do Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Pai, os ofertantes, abençoa os dizimistas da Tua igreja, Pai. Abençoa as finanças da Tua igreja, abençoa também o financiamento da energia solar, Pai. Pai, em nome de Jesus, abençoa os irmãos, Pai, que estão contribuindo, Pai, para esse financiamento, Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Pai, nós também queremos Te pedir, Senhor, pelos aniversariantes, Pai. Toma esses aniversariantes em Tuas mãos, Senhor. Continua abençoando a vida deles, Pai. Abençoa a Noa, abençoa nosso irmão Bispo, Pai, que está aqui à frente. Continua fortalecendo ele, sustentando. Nossa irmã Marlene também, Senhor. Que essa data, Pai, se repita, Pai, inúmeras vezes na vida deles, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, abençoa também as Tuas crianças. Abençoa a aula que elas irão ter agora, Pai. Abençoa as professoras que prepararam essa aula com o coração cheio da Tua presença, Pai. Abençoa essas crianças e acalma o coração delas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Para que elas recebam essa palavra, Pai. E fiquem enraizadas em seus corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Glória a Deus. Feliz aniversário, meu irmão Bispo. Agora estarei passando a oportunidade para nosso irmão Henrique, esse irmão abençoado. Ele tem uma palavra poderosa para falar em nossos corações. Alô, som. Glorificado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre, o que foi morto e com seu sangue comprou para Deus, homem de todas as raças, línguas, tribos e nações, e para o nosso Deus Ele nos fez reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra, amém? Eu estou meio rouco, e considere da parte de Deus um milagre eu estar falando, porque segunda-feira e terça, misericórdia, eu fui inventar de atender ao pedido do meu pastor e fui louvar na igreja. Jesus, que rouquidão eu fiquei no outro dia. Quem não canta direito, grita, né? E aí o resultado foi essa rouquidão. Abra a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 36. Levante-se em reverência à palavra do Senhor. O versículo 26 diz assim, ó. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei coração novo,
E porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Amém? Eu vou ler de novo. Dar-vos-ei coração novo. Porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Pai, em nome de Jesus, opera esse milagre em nossas vidas esta noite. Em nome de Jesus. Podeis assentar. A maioria das ministrações que eu venho trazer, elas não são específicas para a igreja que está me ouvindo. Porque a primeira pessoa a receber a mensagem, ser impactada com a revelação, sou eu mesmo. Deus está tratando a minha vida, né? E a gente tem que entender isso. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, apta para discernir o coração do homem. E ela discerne quem nós somos. E Deus mandou meditar nessa palavra. E especificamente na parte que fala de tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei um coração de carne. Quando eu meditei nisso, eu levei um bom tempo para ter a revelação. Como? Para ter a revelação que o coração de carne está apontando para Jesus Cristo. Antes, a Bíblia nos conta no livro de Êxodo que Moisés foi chamado ao monte e lá durante 40 dias conversando com o Senhor. Após 40 dias ele desceu com 2 tábuas de pedras lavradas e escritas pelo dedo de Deus, que é a lei mosaica. E essa lei, ela dava para nós mandamentos, ordenanças. E ela estava escrita numa pedra. Deus estava apontando para o nosso coração duro. Um coração que é insensível muitas vezes. Um coração que tem condições de pegar a palavra de Deus e usar para benefício próprio. Certa feita eu vi um congresso na internet sobre o livro de Romanos. E todas as vezes, em cada parte da explicação, era um congresso que tinha aproximadamente 8 vídeos de 1h30 cada um. Ele dizia assim: Jesus nunca usou a deidade dele para beneficiar a si mesmo. E os judeus, eles foram criando, eles foram convivendo com aquelas ordenanças, e eles estavam se apoderando daquilo que estava escrito, que beneficiava a ele. Porque a lei de Deus, ela é escudo e broquel, ela protege mesmo. Ela nos livra de percalços, ela nos livra de problemas. Mas Deus queria aprimorar. Gente, essa vontade de Deus de aprimorar a obra feita precisa ser pensada. Nós precisamos atentar para isso. Eu quero dizer que você não está pronto. E para Deus você nunca vai estar pronto.
Por que você não vai estar pronto? Porque a perfeição de Deus precisa se manifestar em nós. Não é ser só um bom cidadão. Você tem que ser um ser superior aos padrões da terra. Imagine Judas e Jesus dizendo para Judas: a que vieste, amigo? E aceitando aquele beijo de traição. Imagine o dar o outra face. Imagine o andar a segunda milha. Imagine um Jesus perfeito, santo, todo-poderoso, ter que suportar os vendilhões do templo, os fariseus, aos quais ele disse que eles davam o dízimo do coentro, do hortelã. Mas quando eles tinham que ajudar os pais que criaram ele dizia que aquilo que era para ajudar os pais era algo sagrado. Imagine como aquele povo conseguiu distorcer a lei, e a gente não pode dizer que nós somos melhores do que aquele povo, porque nós somos piores. Como é difícil achar hoje em dia alguém que tenha permanentemente a consciência de Deus para viver contrário à sua vontade, para em tudo o que fizer agradar a Deus. Como é difícil você se encontrar nessa condição espiritual. Me lembro agora de uma música que a mulher aceitou Jesus. E o marido estava revoltado, porque quando a mulher aceita Jesus, a primeira coisa que acontece é mudar as vestes, é mudar os costumes. Ele não estava mais se relacionando com uma pessoa de carne e osso. Ele está agora se relacionando com a nova criatura, que tem a semente da incorruptibilidade dentro de si, que dá valores a coisas que não são perecíveis. Ela dá valor agora a coisas eternas. E isso confronta a carnalidade do homem, que quer as coisas carnais. E aquilo já estava enchendo a paciência daquele cara, e ele disse assim: eu vou matar você. Vou fazer uma prova se essa mudança realmente é real na sua vida, e eu vou pegar essa chave aqui de casa e vou jogar no alto mar. E se você, quando eu voltar, não tiver com a chave na mão, eu vou cortar você todo no facão. E aquele homem foi embora trabalhar, e a mulher foi para o quarto orar. E quando ela estava no quarto orando, Deus disse assim: vai lá, compra um peixe bem gostoso e faz um almoço maravilhoso para o seu marido. Quantas mulheres aqui, diante da ameaça de morte do marido, no lugar de fazer algo contrário da mesma força para prejudicá-lo, daria para ele tamanho agrado? A mulher foi. E quando ela estava abrindo o peixe para tratar, as chaves da casa que ele jogou no mar estavam na barriga do peixe. E não tem como eu não acreditar nessa história. Não é porque ela é verídica só, não. É porque o meu Deus é todo poderoso, capaz de fazer isso, sim. Mas nós temos um coração novo. Essa doação que Deus deu, para todos nós pegarmos esse coração novo, que não usa mais a palavra de Deus para benefício próprio, mas antes se submete à palavra para ser sacrifício vivo de louvor e adoração a Deus, ao mundo, transformando pessoas. Nós temos essa condição em nós mesmos. Nós viemos aqui para receber ou dar hoje. O que nós viemos fazer hoje?
O que nós estamos fazendo quando acordamos? Nós estamos acordando e dizendo a Deus: Deus, eu entrego a minha vida a Ti como um sacrifício vivo de louvor e adoração, e peço que o Senhor me use para abençoar as pessoas onde eu for. Ou é a busca do dinheiro, a busca do prazer, a busca de atingir os objetivos pessoais, que são mais fortes e poderosos do que o adorar a Deus. O texto é muito forte. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Lá em Lucas 4,18 está escrito que Jesus Cristo entrou numa sinagoga, abriu o livro do profeta Isaías e recitou o que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Nós temos em comunhão com Cristo essa bênção inaudita, esse privilégio de sermos homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é manso e humilde de coração. O fruto do Espírito não se combina com o fruto da carne. E quantas vezes eu vejo crentes me dizendo: eu sou crente, mas não sou besta. E entra na carne e atropela tudo que Deus quer. A maioria das vezes que nós estamos fazendo a coisa, exercendo a nossa própria justiça, irmão, é por um motivo só, eu vou lhe dizer qual é. Você não confia que Deus possa transformar maldição em bênção. Você quer fazer a sua própria justiça. Você quer fazer a sua própria vontade. Você não confia em Deus. Você não confia em Deus. Precisamos confiar em Deus, irmãos. O mundo jaz no maligno. Não podemos nos moldar às coisas do mundo. Temos que receber esse espírito novo. Temos que receber esse coração novo. Temos que viver nessa novidade de vida que está prevista para nós. Discípulos. Discípulos. Cadê os discípulos de Cristo? Cadê os imitadores de Cristo? Cadê a igreja que vai ser arrebatada? Onde está esse povo? A nossa mente está conseguindo morrer para nascer de novo. Os nossos valores são os da terra ou são os valores do céu? O que está acontecendo com a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? 2024. Quais seus planos evangelísticos? Ontem eu estava falando para minha família. Se nós não orarmos todo dia pelo nosso pastor, pela Igreja Batista Lírio dos Vales do Rio Vermelho, se nós não orarmos todos os dias pelos nossos evangelistas, pelos nossos diáconos, se nós não orarmos todo dia para que a instituição chamada igreja, o organismo vivo, que é a noiva de Cristo na face da terra, ela crescer no propósito que Deus mandou ela crescer. Nem cristão nós somos. Quais os seus planos de evangelismo? Quais os seus alvos de evangelismo para 2024? Muitos aqui já pensaram no carro novo que vão comprar, no curso que vai fazer. Mas você já estabeleceu uma meta evangelística? Você já tem um plano para mostrar para o pastor de crescimento da igreja através de algo que você bolou? Que você, com o Espírito Santo, escreveu, traçou e veio fazer? Por que esse Espírito novo de Deus está sendo morto em nossas vidas?
precisamos amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Está faltando amor pelas coisas do céu. Está faltando fé. É tanta diversão. São tantos prazeres que nós estamos esquecendo de Deus. Amados irmãos, eu não estou querendo trazer o constrangimento à vida de vocês. A minha oração ao Senhor foi: Senhor, me dá uma palavra que edifique eles. Não existe edificação, crescimento, vida, longe de Cristo e dos propósitos de Cristo. Abra a Bíblia, no livro de 1 Pedro, capítulo 1. O versículo 23 diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Lá no livro de João, capítulo 1, está escrito assim: e o Verbo se fez carne, e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, como o unigênito do Pai. Não está escrito isso lá? Não vai ter tirado de nós o coração de pedra e colocar um coração de carne? Deus não está apontando de uma forma analógica de uma mudança de situação da lei para a graça. Mas pense bem comigo, de Moisés, amém? Pentateuco, aí vai andando ali, livros históricos, livros poéticos, pequenos e grandes profetas, até chegar a Malaquias, amém? Deus mentiu no que ele escreveu naqueles livros? Responda, igreja, Deus mentiu? Então, um coração novo não é para desmanchar a mensagem da pedra, não. É para viver corretamente diante do que é revelado em Cristo Jesus. Olha a diferença entre a lei e a graça. Aquele que for pego em adultério será apedrejado. Olha o que o coração de carne fez. Perdoa os seus pecados, mulher adúltera. Está lá em João capítulo 8. Mas vai e não peque mais. Olha a diferença. A pedra, quando foi jogada na cabeça de Estevão, explodiu a cabeça de Estevão. Mas em graça, ele exclamou para todo o inferno ouvir: não impute a eles este pecado. E por causa daquela cena poderosa, milhões de pessoas se converteram através do impacto daquela atitude na vida de Paulo. Você entendeu a diferença? Você já foi lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e viu que Pedro, contra a pedra, entrou na casa do centurião romano, e eles foram batizados pelo Espírito Santo, e aqueles homens destinados ao inferno, aquelas mulheres, elas agora iam para o céu, cheias de Deus. Você está vendo a diferença que é o homem que recebe Jesus Cristo, uma mulher, e que vive conforme a palavra, buscando o Senhor, sem usar a Bíblia para benefício próprio apenas, mas usando a Bíblia para construir uma multidão de salvos.
Se você não tiver força para ir para o hospital, alguém vai lá curar no seu lugar. Se você não tiver força para ir para a boca de fumo, alguém vai lá pregar. Porque o coração de carne, que é Jesus Cristo, tem levantado discípulos. Mas Deus está te chamando hoje para você se deixar transplantar. Para que essa dureza, essa incredulidade, para que esse egoísmo não domine a sua vida, mas você aprenda a se doar. O texto é tão maravilhoso, irmãos. Pois fostes regenerados. Irmãos, eu tenho lutas pessoais. Tenho comportamentos que muitas vezes me desagradam. E eu clamo ao Senhor: Pai, tira esse jeito de mim, Pai. Mata essa carne. E algumas vezes eu ouço do Senhor a seguinte resposta: eu já matei a sua carne. Você é que ressuscita ela. Eu já tirei esse mal de dentro de você, mas você gosta desse mal. Qual é o mal que você gosta tanto que não deixa Deus tirar? Ou que Deus tira e você coloca de volta? Recebe hoje um coração de carne, para que esse mal seja tirado em nome de Jesus. Estava eu visitando um casal que há muito tempo eu não via. E chegando lá, eu usei essa palavra para ministrá-los. E Deus me fez ver a lei de Moisés saindo da pedra e se cumprindo em Cristo. E eu comecei a meditar nesse texto de forma diferente, porque a atitude de Cristo é que me ensina como ser, como viver esse coração novo que Deus nos deu. O coração de carne, ele confronta as autoridades que estão agindo errado. Ele não se omite diante do erro coletivo. O coração de carne, ele é caridoso. O coração de carne, ele vai fazer o bem, mesmo sendo um sacrifício para si mesmo. O coração de carne é diferente do coração de pedra. Dá-me um coração de carne, Senhor, igual ao de Cristo, em nome de Jesus. Quem quiser fazer essa oração comigo, repita comigo. Pai, em nome de Jesus, tira a pedra, o meu coração de pedra, e coloca um coração de carne igual ao de Cristo. Para que eu possa ser forte, como Cristo é forte. Disposto a ir para a cruz para salvar multidão de pessoas. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível. Jesus não tinha pecado, mas de incorruptível. Jesus é santo. Mediante a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus, a qual vive e permanece. Jesus é eterno. Toda carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A sua natureza humana vai perecer. Ou você herda hoje a natureza espiritual de Cristo, ou você não é eterno como Cristo.
A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Para você e eu sermos eternos, precisamos mudar a nossa vida mediante a aplicação da palavra de Deus em nosso viver. Abra a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8. O texto, ele é cantado, e muitos de nós não conseguem entender a profundidade disso. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os cristãos em Cristo Jesus. Para nós estarmos em Cristo Jesus, a natureza de Cristo tem que estar movendo as nossas atitudes. Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu vi um pastor pregando sobre vetores, forças vetoriais. E ele estava me dizendo que um avião, ele tem sobre ele a força da gravidade e é muito forte, porque o avião é muito pesado. Mas quando a velocidade age no avião, ele voa. E parece que pela gravidade ele tinha que ficar preso no chão. Mas por que ele começa a voar? E por que ele sai de um continente a outro continente? Porque a força que age sobre a vida dele, a força de propulsão é maior do que a força da gravidade. E ele, rompendo a força da gravidade, ele não está mais submetido à queda. Se você continuar na sua natureza velha, você continua submetido à queda. Você tem que se deixar levar pela força do Espírito Santo, pela força do Espírito Santo de Deus, pela mente de Cristo, pelo coração de Cristo, para que a carne do pecado não leve você para a morte, mas que a renovação pelo Espírito Santo leve você para a eternidade em Cristo. Muitos não conseguem achar o ponto de conversão. Mas a Bíblia diz no livro de Provérbios que quando você procurar Deus, como se procura o ouro e como procura a prata, Ele vai te dar o temor do Senhor. E esse temor vai travar você na hora de andar na carne, e você vai dizer assim: eu preciso agradar a Cristo e não a mim mesmo, porque eu sou discípulo. E essa realidade espiritual, ela vai crescendo de glória em glória, e no começo vai tratar coisas pequenas, depois vai pegar coisas grandes na sua vida, e de repente você é aquele avião que não está mais submetido à lei da gravidade, e você passa a ser, aleluia, um filho de Deus, que está submetido à vida eterna, e que seus valores estão mudando, e você vai ser um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um melhor trabalhador, um melhor tudo, porque Deus em Cristo nos torna uma obra inacabável de aperfeiçoamento contínuo. É como aquela energia que vai crescendo, crescendo, é como aquela coisa sobrenatural que vai tendo poder até impactar tudo ao seu redor. O que é que vocês querem para 2024? O mesmo de 2023? Não queira. Queira mudança. Queira continuar subindo para o céu.
Queira continuar anulando em si mesmo a força do pecado e crescer na força da virtude em Cristo. A semente, ela é imarcessível, ela não murcha, ela não morre, ela é eterna. A palavra de Deus é eterna. Quem morre é a erva, somos nós que morremos. Mas está lá em João 12, se o grão de trigo não morrer, ele fica só, mas se morrer, ele dá muito fruto. Deus quer se multiplicar na terra através de você. Deus quer multiplicar-se na terra através do seu testemunho de vida. Deus quer que você ore, Deus quer que você jejue, Deus quer que você leia a Bíblia. Mas o mais importante, Deus quer que você viva a palavra. Olha a nova lei. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O homem que morre em Adão escolhe voluntariamente no batismo morrer para o mundo. E nascido da semente inacessível que é Jesus Cristo, tem o destino de ser eterno. Mas muitos de nós fizemos um ritual, mas não estamos andando no caminho que é Jesus Cristo. 8h30 termina, né? É isso? Que hora no seu relógio, varão? Vamos ficar de pé. A Bíblia diz que no livro de Mateus, capítulo 17, Jesus convidou os discípulos para o alto monte. Chegando lá, Moisés e Elias estavam conversando com Cristo. A glória do Senhor tomou aquele lugar. A nuvem de glória. E uma voz testemunhou que Jesus Cristo era o Filho de Deus que agradava a Deus. A pedra que era a lei e os profetas, ela foi aprimorada, aperfeiçoada, eternizada em Cristo, que reinava e dominava aquela reunião, e todos ali se submeteram a Ele. E Deus testemunhou que era verdade o que estava acontecendo. Mas a voz disse uma palavra única: a Cristo ouvi. A Cristo ouvi. A Cristo ouvi. Se debruça na palavra. Ouve o chamado da glória. Que 2024 nas nossas vidas seja melhor, mais espiritual e menos carnal. Senhor, eis aí a tua igreja, eis a palavra ministrada, crava em nossos corações como chama, como fogo eterno, como poder e glória do Senhor, para anular a nossa vida, anular, Senhor, o nosso querer, para que o coração de carne que se move pelo Espírito Santo de Deus se manifeste em nós, e o coração de pedra seja tirado, para podermos, Senhor, em tudo obedecer a tua palavra. Clamamos por socorro nessa noite. Tem uma esperança em nós. Estamos vivos. E o que é impossível ao homem é possível a ti, Pai. A obra que o Senhor começou nas nossas vidas nos leva a lugares altos. Em nome de Jesus. Amém.
Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. O Senhor nos abençoe, nos dê um ano de vitórias. Cheguemos ao final desse ano mais parecidos com o nosso Senhor. Amém? Irmãos, antes da gente orar encerrando, quero dar um aviso para os alunos do curso de Teologia. Sexta-feira, agora, retomamos as aulas. O professor será o pastor Lucas, matéria Escritos Apostólicos. Então, sexta-feira agora já retomamos as aulas, no horário habitual, ok? Então, esperamos os irmãos. E, irmãos, nós queremos, se possível agora no mês de fevereiro, iniciar um outro curso, um curso da APEC, aqui na igreja, um curso avançado da APEC, é o CEDIC. E eu estou conversando com a missionária, Lourdinha, e ela já separou aí um dia para poder estar aqui ministrando esse curso para os irmãos. Então, esse curso é para as professoras do departamento infantil, mas é aberto para todos que desejarem. Né? Aliás, na verdade, nós gostaríamos muito que outros irmãos, né, e irmãs também pudessem fazer o curso. Tá? É um curso de capacitação para professores de departamento infantil e é aberto para toda a igreja. Então, ore ao Senhor, quem sabe você vai descobrir o seu ministério. Então, ore ao Senhor. Se possível for, agora em fevereiro iremos iniciar já as aulas. Será dia de quinta-feira. Esse curso também será aberto para outras igrejas, irmãos de outras igrejas. Então, se você puder divulgar, né, já para outras igrejas, nós queremos também alcançar outras igrejas. Então, ore ao Senhor, irmão, tá? Se coloque à disposição para servir ao Senhor. Amém? Então, vamos orar, agradecer ao Senhor por essa noite e que o Senhor fale mais aos nossos corações. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais essa noite em Tua presença. Pai, oramos para que a Sua palavra ministrada seja aplicada ao nosso coração e sirva como um trilho para nós caminharmos, como uma luz diante de nós, dissipando as trevas e nos mostrando o caminho, Senhor, em direção a Ti. Sim, meu Senhor, nós queremos que este ano seja um ano de vitórias, mas a vitória que desejamos é vencer o pecado, é vencer a nossa carne, é vencer as ciladas do diabo e chegarmos ao final deste ano mais parecidos contigo, Jesus. A vitória que queremos é combater o bom combate, é guardar a nossa fé, é completar a nossa carreira para este ano de 2024, Senhor, e nos prepararmos para a carreira do próximo que virá, para estarmos cada dia mais perto do Senhor. Nos capacita, nos encoraja, nos corrige, nos disciplina, Senhor, nos transforma. Espírito Santo, de glória em glória, nos transforma a imagem do Senhor Jesus. Essa é a vitória que desejamos para as nossas vidas. Por isso oramos em Tua presença, Senhor, colocando nossas vidas em Tuas mãos, ao Seu inteiro dispor, de maneira que a nossa vida glorifique o nome de Jesus. Aonde formos, aonde estivermos, que o Teu nome, Jesus, seja glorificado por meio da nossa vida também. Pai, oramos agradecidos, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, com as nossas famílias e também com a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Graças